acontecendo. Eu me lembro muito bem, numa das primeiras vezes que eu fui conversar com o pastor Messias, lá em Londrina, quando recebi o convite para ser diretor da missão, me lembro muito bem de alguns conselhos que ele me deu e algumas coisas que ele me disse. Ele disse primeiro, olha, lembre-se que a missão não é sua, a missão é de Deus. Isso significa que tudo aquilo que você estiver fazendo, você vai estar fazendo para Deus. Lembre-se que todo o dinheiro que você tiver que lidar, não é seu dinheiro, é o dinheiro de Deus. E ele foi me falando várias coisas, e eu me lembro a última coisa que ele disse assim, lembre-se que você a partir de agora vai ser uma vidraça. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que direcionar algumas coisas, e as pedras normalmente têm direcionamento, elas sempre vão ser direcionadas a vidraça. Eu guardo esses conselhos muito bem no meu coração até hoje. O pastor Messias tem sido um pai ao longo desses 24 anos de ministério. Ontem mesmo mandou uma mensagenzinha ali, estou orando por você, e quem o conhece sabe, quando ele fala assim, estou orando por você, é porque ele está orando mesmo, e tem sido um privilégio. E eu me lembro que, 2004, o meu ministério estava voltado à área de comunicação da MIAF, hoje o André está responsável no nosso escritório, mas me lembro também que nós desenvolvíamos um projeto de plantação de igreja numa comunidade quilombola. E um dia, então, naquela comunidade quilombola, nós estávamos ali pregando e falando sobre o amor de Jesus. E a maneira mais fácil da gente fazer isso naquele momento, naquela comunidade, naquele contexto que nós estávamos, era com fantoches. Os mais novos nem sabem o que é fantoche, mas tinha um negócio que a gente colocava na mão, um boneco, e a gente contava histórias. E eu me lembro que, naquele lugar, sem energia elétrica, sem praticamente nada, havia um dos nossos missionários do lado de fora da casa, e eu e mais uma outra missionária do lado de dentro, e nós éramos então ali os bonecos, pela janela ali, e havia então aquela conversa do missionário com os bonecos, nós estamos aqui para falar sobre Jesus, e aí o missionário falou assim, mas você sabe quem é Jesus? Perguntou para o boneco, e eu respondi do outro lado com a voz do boneco, eu sei, porque eu tenho aprendido sobre Jesus todos os domingos lá na nossa igreja. E aí um homem lá no fundo levantou, no meio da história que nós estávamos contando, e disse, mas, para o boneco, ele disse, mas se você sabe, por que você não fica aqui então, para falar para a gente sobre esse Jesus? E aí então, a gente ficou meio destruído, assim, o coração deu aquela apertada, a equipe começou a lacrimejar os olhos, a gente não sabia muito bem como reagir àquele pedido. E aí então um dos nossos missionários disse para aquele homem que não era crente, disse, olha, então por que o Senhor não pede para Deus? Para que Deus envie mais missionários, para que Deus envie mais pessoas, para que o Evangelho seja pregado e a gente possa ensinar mais sobre Jesus aqui. E aquele homem que não era crente, levantou, tirou o seu boné, colocou assim no peito, e nós estávamos num lugar completamente ermo, numa comunidade sem energia elétrica, sem nada, à noite, então você pode imaginar, o céu estava muito limpo, então nós podíamos ver um céu completamente estrelado, e aquele homem, sem saber muito bem como orar, ele disse, Deus, manda então esses missionários aqui na mesma quantidade que as estrelas do céu. Naquela oração, Deus falou comigo, e Deus foi muito claro, Ele disse, é isso que eu quero que você faça, eu quero que você trabalhe para que haja missionários, tão quanto as estrelas do céu que hoje estão brilhando. E naquele ano eu volto então, e naquele mesmo ano eu recebo o convite para ser diretor da missão aqui no Brasil, com o objetivo exatamente de mobilizar a igreja, mobilizar novos missionários, treinar esses missionários e enviá-los para o campo. Irmãos, irmãs, não há nada mais prazeroso do que você ver
pessoas que você conversou, pessoas das quais você teve algum tipo de contato hoje servindo lá no continente africano. E eu sempre digo para a equipe, e quem me conhece sabe que eu tenho um problema sério, tenho problemas nas glândulas aqui dos olhos, assim, sai lágrima excessivamente de vez em quando. E eu sempre digo para eles, olha, quando a coisa estiver muito difícil, quando você estiver muito desanimado no seu trabalho, quando você achar que está muito complicado, olhe para aquilo que está acontecendo lá no campo. Olhe para as histórias que estão sendo contadas de pessoas que estão conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, que há pouco tempo não conheciam. Porque é por essas pessoas. E cada momento que a gente tem a oportunidade de receber um missionário no escritório, que vem e mostra as fotos, e mostra conta as histórias, aquilo que está acontecendo ali no campo, meu coração se enche de alegria. Eu tive que aprender ao longo de muitos anos, de que a obra missionária é feita por aqueles que estão lá na ponta da lança, mas por aqueles que estão desse lado de cá, provendo recursos, provendo sustento, provendo logística, provendo cuidado, para que o trabalho aconteça. Muitas vezes nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, e nós ficamos tão maravilhados. Esse homem que plantou tantas igrejas, que treinou tantos líderes, que estabeleceu tantas comunidades de fé ao longo da sua caminhada ali no livro de Atos, e todo o Novo Testamento nós ouvimos as histórias, as suas cartas e tudo mais. O que a gente poucas vezes dá conta é de que Paulo, para fazer aquilo que ele fez, ele tinha toda uma equipe de retaguarda desenvolvendo o seu ministério. Paulo tinha uma equipe de comunicação, não sei se você sabe, Paulo tinha uma equipe de comunicação. Tinha um senhor lá chamado Tércio, que em alguns momentos ajudou ele a redigir uma das suas cartas. Tem um rapaz chamado Lucas, que é não só o redator dos Atos de Paulo, mas também é um médico, cuidava da saúde de Paulo. Tem um outro senhor lá daquela igreja chamado Epafrodito, que quando a igreja fazia ali a sua arrecadação missionária, esse rapaz era responsável de fazer com que esse recurso missionário, esse recurso financeiro, chegasse até as mãos de Paulo. Paulo tinha equipe de comunicação, Paulo tinha equipe de saúde, Paulo tinha equipe financeira que cuidava do seu ministério, Paulo tinha uma equipe de segurança. Por 2 vezes você vai ver os relatos do ministério de Paulo, onde Paulo está correndo risco de morte. E aí, num deles, os discípulos ali, os irmãos ali, colocam ele num cesto, e escondem ele, tiram ele da cidade, põem num cavalo e falam, vai embora daqui, porque sua vida está correndo risco. Esses irmãos são aqueles que davam suporte para aquilo que Paulo fazia. E foi muitos anos até que eu entendesse que Deus tem nos dado o privilégio, para mim, para a Patrícia, minha esposa, para o André, para a Laís, que é a esposa do André, para os outros 13 missionários que trabalham conosco no escritório, que nós somos essa equipe de retaguarda, que precisa trabalhar arduamente para que as coisas caminhem bem lá na ponta. E a gente já enfrentou-se das situações mais inusitadas, de termos que tirar missionários do campo às pressas, por questões de saúde, por questões de segurança, de termos que trabalhar arduamente para promover alguns projetos, porque havia uma necessidade pontual lá no campo. E isso enche meu coração de alegria, e me lembra muito Oswald Smith, um pastor que ao auge dos seus 16 anos, recebeu um chamado missionário e disse, eu quero levar o Evangelho aos lugares onde Cristo nunca foi anunciado. Só que, ao longo dessa caminhada, ele então terminou o seu seminário e ele aplicou, ele fez todo o processo para se tornar missionário com uma organização lá no Canadá, onde ele vivia, e ele foi rejeitado. Na ficha lá embaixo, onde carimba ali aprovado ou reprovado, veio reprovado. E deram uma lista de razões pelas quais ele não podia ser missionário no campo.
E aí então ele disse: não, mas Deus me chamou para que o evangelho chegue nos lugares onde Cristo não foi anunciado, e ele preencheu de novo o questionário daquela organização, e pela segunda vez ele foi rejeitado. E ele fez isso por uma terceira vez, e pela terceira vez aquela organização disse para ele: meu irmão, me perdoe, mas você não está qualificado, habilitado para ser missionário. E ele disse que ele voltou para casa e disse: Deus, eu não estou entendendo. O Senhor disse que nós temos que fazer discípulos, o Senhor disse que nós temos que levar o evangelho aonde o evangelho não chegou, eu estou me dispondo, eu quero ir, e eles não deixam. Até então que Deus falou o seu coração e ele entendeu que Deus estava chamando não para ir, mas para preparar aqueles que estavam indo. E o pastor Oswald Smith começou a igreja chamada Igreja dos Povos, em Toronto, no Canadá. E no primeiro ano de ministério, eles enviaram 5 missionários. No segundo ano, os 5 se tornaram 10. No terceiro, os 10 se tornaram 20. Depois, os 20 se tornaram 40. Os 40, 50. Os 50, 100. E no quinto ano, aquela igreja já tinha enviado mais de 200 missionários para o campo. Hoje, a Igreja dos Povos, a People Church, em Toronto, no Canadá, é considerada ainda hoje, nos dias de hoje, uma das igrejas mais missionárias que existem. Porque aquele homem entendeu: se eu não posso ir, é porque Deus então quer me usar, preparando, apoiando e enviando aqueles que Ele vai enviar. Nós, como igreja, precisamos entender isso. Deus tem no seu coração o desejo de ver o evangelho avançando, em todas as direções, de todas as maneiras. Eu dizia hoje pela manhã sobre esse texto de Atos, capítulo 1, verso 8, onde Jesus diz aos seus discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas. Mártire, a palavra em grego. Vocês vão entregar as suas vidas pelo evangelho, em Jerusalém, em Samaria, aliás, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E é interessante que o texto não fala: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, então na Judeia, então em Samaria e então nos confins da terra. A expressão ali também no grego é e, literalmente é e. É Jerusalém e Judeia, e Samaria, e confins da terra, simultaneamente. Esse é o nosso chamado como igreja. A igreja não tem nenhuma outra função do que ser um canal pelo qual Deus é conhecido, aonde Ele ainda não é conhecido. E aí, meus irmãos e irmãs, nós temos um grande desafio diante de nós. Porque cerca de 1/3 de toda a população do mundo ainda não conhece o evangelho. Os estudiosos dizem que, na verdade, isso já foi relatado, nós chegamos já a 8 bilhões de pessoas no mundo. E desses 8 bilhões de pessoas do mundo, mais do que 2 bilhões, aproximadamente 2,7 ou 2,5 bilhões de pessoas, nunca ouviram o evangelho uma vez sequer. Nenhuma. E Oswald Smith, novamente quero me referir a ele dizia: não é justo que uma pessoa ouça mais de uma vez, enquanto existem milhares de pessoas que nunca ouviram uma única vez sobre o evangelho. Esse é o nosso chamado como igreja, esse é o nosso papel como igreja. Eu tenho me debruçado nesse último ano no livro de Atos, estudado novamente, relido livros sobre o livro de Atos, comentários sobre o livro de Atos, para entender o que fez com que essa igreja, que nasce ali a partir de Atos capítulo 2, na verdade nasce antes, em Atos capítulo 1, quando Jesus faz esse ajuntamento dos seus discípulos, antes de subir para o céu, para entender por que essa igreja abalou o mundo conhecido daquele momento.
Porque aquela igreja que nasce em Jerusalém transforma o mundo da sua época. O evangelho avança, o evangelho é pregado, agora não mais para os judeus, mas também para os gentios, não mais em Jerusalém, mas agora em toda a Judéia, não mais na Judéia, mas agora em toda a Samaria e até os confins da terra. O que essa igreja tinha? Que características essa igreja trazia? E eu tenho orado constantemente dizendo: Deus, transforma as nossas igrejas nessa igreja. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 ao verso 47. Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Esse evento acontece um pouco depois ali do derramar de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado e 3.000 pessoas se converteram a partir da pregação de Pedro, foram batizados, e aí então nós temos esse relato. Lucas é muito minucioso nos seus relatos, e ele então relata aquilo que ele viu naquela comunidade de cristãos, naquela comunidade de pessoas que serviam a Jesus. Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuíam o produto entre todos. E à medida em que alguém tinha alguma necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí eu quero pedir permissão a você ler esse texto novamente, mas agora baseado na Bíblia, a mensagem que foi feita por Eugene Peterson, que na verdade faz um relato dessa passagem. E ele diz o seguinte: naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas pela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam, deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quais são as marcas de uma igreja relevante para os dias de hoje? Quais será que são as características de uma igreja que nós, como igreja, precisamos buscar, olhando para esse texto e olhando para a vida da igreja no primeiro século? E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar não para as igrejas contemporâneas dos dias de hoje, mas precisamos olhar para aquela primeira igreja da história, aquela igreja que é formada ali em Jerusalém. Dizia para o André há pouco tempo, na verdade a gente tem conversado sobre isso há bastante. Hoje em dia se mexe muito na estética da igreja, naquilo que é supérfluo da igreja, mas nós não se aprofundamos naquilo que é essencial para a vida da igreja. E aqui é nesse texto que nós encontramos isso, aquilo que é essencial para a vida da igreja. A igreja é o objetivo final da obra missionária.
Uma comunidade de discípulos que adora coletivamente e declara a Deus entre as nações. Aquela igreja de Jerusalém, ela possuía algumas marcas, algumas características que tornavam ela uma igreja relevante para aquele momento, para a época em que viviam. E a verdade é que hoje em dia nós nos deparamos com igrejas que estão em grande desequilíbrio. Elas zelam pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo. São ativas na ação social, mas desprezam a missão e a proclamação do Evangelho. Crescem em números, mas não são fiéis à palavra de Deus. Olhar para a igreja de Jerusalém, olhar para essa igreja, e descobrir as suas marcas, as suas características, aquilo que fez com que ela abalasse o mundo à sua época, é essencial, porque esta igreja transformou a realidade das pessoas que viviam ao redor dela. E quais são essas características? O verso 42 e o verso 43 nos diz que aquela igreja era centrada na palavra e na oração. O texto diz no verso 42 que havia perseverança doutrinária. Eles estudavam a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Eles estudavam os relatos, nada mais do que os relatos bíblicos, os ensinamentos de Jesus. E hoje, infelizmente, esses púlpitos têm sido usados para ensinar muitas coisas que não necessariamente é a palavra de Deus. Não há crescimento, não há igreja sadia, não há igreja que avança, se não houver por parte da igreja um profundo debruçar na palavra de Deus, entendendo a sua doutrina, entendendo os seus princípios, entendendo o ensinamento de Jesus. Por exemplo, Jesus foi muito claro, dizendo que a tarefa da igreja, aliás, você não vai encontrar em nenhum texto do Novo Testamento ou dos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos, Jesus deixando qualquer outra ordenança à sua igreja, aos seus discípulos, que não seja essa: façam discípulos de todas as nações. O fato dessa igreja estar arraigada na palavra, centrada na palavra, debruçada na palavra, fez com que essa igreja pudesse ter firmeza doutrinária. Essa igreja sabe para que veio, essa igreja sabe para que existe, essa igreja sabe o porquê está ali e o que deve fazer. É uma igreja que não se desvia à direita, não se desvia à esquerda, é uma igreja que não se preocupa com qualquer vento de doutrina que possa balançar por aí, porque ela sabe que Jesus é o mais importante, que Cristo é o centro, que Jesus deve ser o referencial. Firmeza na palavra. Nós precisamos ser uma igreja firmes na palavra. E veja bem, meus irmãos, quando eu estou dizendo para vocês sermos uma igreja, eu não estou falando necessariamente da instituição igreja. Eu não estou falando da IPI Chapadão do Sul, ou da IPI Londrina, ou da IPI S, ou a igreja X ou a igreja Y, enquanto denominação ou instituição. Eu estou falando da igreja corpo de Cristo, eu e você. Nós precisamos nos debruçar na palavra, nós precisamos nos aprofundar da palavra. Nós precisamos ter uma vida devocional centrada na palavra de Deus. Essa foi uma das primeiras coisas que quando Patrícia e eu decidimos ter os nossos filhos, que nós acordamos entre nós. Nossos filhos precisam aprender a se alimentar através da palavra de Deus. E nós somos muito gratos a Deus pelos filhos que nós temos, porque nós vemos o compromisso deles com a palavra. Nós vemos o compromisso deles com a Bíblia. Não foram uma ou duas vezes que meu filho, já nos seus 21, e mesmo minha filha nos seus 13 anos, chega em casa e diz: pai, esse texto aqui, o que quer dizer mesmo? O que isso aqui quer dizer? Me lembro a primeira vez que Felipe foi convidado para dirigir o estudo bíblico na célula, no grupo de jovens, lá numa das casas.
E aí ele falou assim, pai, eu não sei o que fazer, não sei como fazer. Eu falei assim, vai estudar a Bíblia, ora para Deus falar com você, escreve o que Deus falou, depois você traz aqui e a gente conversa. E aí a minha alegria de olhar aquele texto e dizer, tá ótimo, é isso aí, é a sua compreensão, é bíblico, não tem nada de errado, mas é um exercício que nós temos que fazer. A ideia aqui de centralidade na palavra, no grego, é uma fidelidade firme e obstinada a um determinado curso em ação. Enquanto eu estou indo, eu estou fincando estacas que delimitam exatamente o caminho que eu tenho que seguir. Não havia espaço para falsas doutrinas, não havia espaço para o afastamento da doutrina bíblica. Mas o texto diz também no verso 42, que havia ali perseverança em oração. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não há avanço da igreja se não houver investimento profundo de uma vida de oração, seja individual, seja coletiva. Uma igreja que não ora, é uma igreja que não avança. Paul Miller, um autor americano, disse que a oração não é a preparação para o trabalho, mas a oração é o trabalho. Orar não é isso que a gente faz, vamos fazer uma oração aqui para começar o culto. Não! A vida de oração que nós precisamos alimentar com Deus precisa ser profunda, porque quanto mais nós nos aprofundamos em oração, mais Deus encontra espaço para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Há quem diga que a oração não toca o coração de Deus, mas a oração transforma o nosso coração em relação a Deus. Perseverança na oração. Verso 43 diz que havia temor de Deus em cada alma daquela igreja, as pessoas temiam a Deus. Hoje em dia as pessoas nem têm medo mais de Deus, as pessoas nem respeitam mais a Deus, mas naquela comunidade havia temor a Deus. Elas sabiam quem Deus era, elas sabiam o que Deus podia fazer, elas sabiam quem elas adoravam e havia temor. Havia uma intervenção extraordinária de Deus pela vida e por meio dos apóstolos. Também no verso 43, diz que os apóstolos ali operavam milagres, Deus usava a vida deles, sinais eram feitos através da vida dos apóstolos. E eu contei um testemunho aqui, até cheguei a mostrar uma foto aqui, de um dos nossos projetos lá em Madagascar, que eu tive o privilégio de visitar agora, no último mês. Um dos povos que a gente trabalha ali, o povo Bara, é um povo muito místico, muito sincrético. E eles têm a figura do feiticeiro ali na tribo e na comunidade onde eles vivem. E todas as vezes que eles têm um problema, todas as vezes que eles têm uma dificuldade, seja de saúde ou qualquer outro tipo de dificuldade, a primeira coisa que o povo Bara faz normalmente é ir atrás do feiticeiro. E aí então, quando eles vão lá para o feiticeiro e cumprem ali todos os rituais que os feiticeiros ali determinam, sabe o que acontece? Nada, não acontece nada. E aí então a gente ficou pensando, como a gente pode fazer alguma coisa para que Deus possa intervir na vida dessas pessoas? E aí então um dos pastores locais teve a ideia de construir ao redor da igreja pequenas casas, na verdade pequenos quartos, cabe ali 2 pessoas, são mais ou menos 30 e poucas casinhas assim ao redor da igreja, e ele criou um grupo de intercessão naquela igreja. Um grupo de pessoas, de homens e mulheres, que a função deles é orar pelas pessoas. E aí chegam diariamente famílias, mulheres, homens, idosos, jovens, doentes, com problemas físicos, com problemas emocionais, com problemas inclusive de possessão demoníaca. Chegam ali. E os intercessores então os recebem, alojam eles naquelas casinhas, porque eles vão ficar ali. E o período todo que eles ficarem ali, eles vão receber oração diariamente. Os missionários, os intercessores vão e oram com eles. E quando nós estivemos lá, eu tive o privilégio de acompanhar o diretor internacional da missão. Nós ouvimos o relato de uma mulher que tinha um tumor,
na verdade, uma massa muito grande no abdômen, não se sabia se benigno ou maligno, a verdade é que havia ali uma massa, e aí aquela mulher disse para nós, olha, eu cheguei aqui com essa condição, e os irmãos aqui oraram por mim, e Deus me curou, e hoje eu sou uma crente em Jesus, e hoje eu adoro a Jesus, porque Jesus realizou um milagre na minha vida. Sinais eram feitos por intervenção, por meio dos apóstolos, através do Espírito Santo. Mas havia uma segunda característica na comunidade de Jerusalém. Eles valorizavam a comunhão. Verso 42 até o verso 46, nós vamos ver esse relato. Os crentes daquela igreja tinham prazer de estar juntos. Eles tinham comunhão, seja no templo, seja nas casas, eles viviam ali em comunhão. Havia uma alegria por estar junto. Ultimamente, tem alguns irmãos, especialmente em igrejas que tem 2 cultos, que o irmão fala, ixi, mas o fulano vai estar no culto da manhã, acho melhor eu ir no culto da noite. Ou o irmão vai estar no culto da noite, melhor eu ir no culto da manhã. Para eu não ter que encontrar com ele, para eu não ter que esbarrar com ele. Não nessa igreja. Nessa igreja eles andam no mesmo propósito, eles andam em unidade, eles têm prazer em estar juntos. Verso 44 ao verso 46, aqui diz que aqueles crentes eram sensíveis a ajudar os necessitados. Diz que aqueles que tinham alguns bens vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eu fui estudar um pouco desse contexto, por que isso acontecia. E aí, para que você entenda, você precisa voltar lá no início do capítulo 2, porque vamos lembrar que a igreja está reunida ali em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, o Pentecostes, e ali diz que Pedro então se levanta e prega, e 3.000 pessoas se convertem, e acontece que haviam muitos judeus prosélitos que vieram a Jerusalém para adorar a Deus, no dia que aquele evento acontece. Um estudioso diz que havia pelo menos 13 etnias, povos diferentes, havia ali persas, havia ali árabes, havia ali judeus, haviam ali outros de Samaria, haviam ali alguns do norte da África, estavam ali egípcios, estavam ali, alguns romanos inclusive estavam ali, haviam 13 etnias diferentes. Eles viajaram das suas cidades, eles viajaram dos seus lugares para Jerusalém, para adorar a Deus quando esse evento do Pentecoste acontece. Acontece que eles não voltaram para casa. O impacto do evangelho, da pregação de Pedro foi tão grande que eles ficaram ali. E aí como que você resolve o problema de 3.000 pessoas? Que deixaram suas casas, estão ali hospedados, que deixaram as suas casas, o seu trabalho e acabam ficando ali para formar aquela igreja. E aí esse estudioso diz, é por isso que aquela igreja, aqueles que haviam recursos, eles venderam para atender as necessidades da igreja, da comunidade que havia crescido de 120 agora para 3.000, em um dia. E é por isso que eles faziam isso. Eles eram sensíveis a ajudar os necessitados, as pessoas que tinham necessidade. Eles continuavam firmes na comunhão. E a palavra comunhão aqui, koinonia, que tem a ideia de associação, de comunhão, de participação, de estar junto, de compartilhar algo. Essa era a vida daquela igreja. Segundo David Guzik, um estudioso desse texto, diz que ali eles compartilhavam o mesmo Senhor Jesus, ali eles compartilhavam o mesmo amor por Deus, ali eles compartilhavam o mesmo desejo de adorar a Deus, ali eles compartilhavam as mesmas lutas, mas também compartilhavam as mesmas vitórias, ali eles compartilhavam o mesmo trabalho de viver para Deus, e ali eles compartilhavam a mesma alegria de comunicar e transmitir e pregar o Evangelho. Tinham tudo em comum. No Pentecoste, essas 3.000 pessoas se convertem, e ali então, elas vivem unidas, mesmo sendo de lugares diferentes, mesmo sendo de povos diferentes, mesmo inclusive sendo de línguas diferentes. Vamos nos lembrar que no Pentecoste, Pedro fala na sua língua, e aqueles que estão ali dizem, olha, mas espera aí, como é possível que ele esteja falando e a gente esteja entendendo?
havia línguas diferentes, eram pessoas diferentes, mas que foram unidas, valorizavam a comunhão a partir da ação do evangelho ali. Hospitalidade foi uma evidência real para aquela comunidade de fé. Terceiro, aquela igreja era uma igreja que avançava na obra missionária porque ela levava a sério o culto a Deus. Verso 46, verso 47. Verso 46 diz que os crentes perseveravam unânimes na casa de Deus. Unânimes na casa de Deus. Eles não saíam do templo. Eles não saíam dos pés dos apóstolos para aprender mais, ouvir mais, adorar ao Senhor. Verso 47 diz que o louvor daquela igreja era constante. Havia uma alegria tão grande por aquilo que Deus havia feito na vida deles, que o louvor é constante. A alegria daquela igreja era ultra circunstancial, não importava o que estava acontecendo, não importava o momento em que eles estavam vivendo, havia sempre alegria e motivo para adorar a Deus. Sempre havia motivo para glorificar a Deus. As coisas estão ruins, glória a Deus. As coisas não estão andando muito bem como a gente esperava, glória a Deus. Ah, Deus tem suprido tudo, glória a Deus. Ah, não foi tão quanto eu esperava, glória a Deus por isso. Uma igreja que leva o culto a Deus de forma séria. A adoração, o louvor a Deus. Uma igreja, quarto ponto, que é admirada pela sociedade. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Verso 47. Meus irmãos, pelo estilo de vida daquela igreja, pelo modo em que eles viviam, por tudo que acontecia naquela igreja, o texto diz que havia simpatia. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, muitas pessoas não vêm na igreja porque eles não gostam de crente. Sabia disso? Muitas pessoas têm resistência a vir à igreja porque eles não são simpáticos à igreja. Quem me conhece há mais tempo, tem alguns irmãos aqui que me conhecem já desde lá de Londrina, sabe que existem algumas coisas que me tiram do sério, que me deixam profundamente chateado. E uma delas, eu dei graças a Deus que não apareceu aqui por enquanto, pelo menos enquanto eu estava pregando eu não vi, é quando aparece assim, no meio do louvor, no meio da pregação, a placa do carro e diz assim, proprietário do carro, placa AZ, agora comparecer ao local. Sabe o que acontece normalmente? O crente, aquele que devia ter simpatia da comunidade, estacionou na frente do portão do vizinho que não é crente. Normalmente. Como que nós queremos ver a nossa cidade ser alcançada pelo Evangelho, as nações sendo alcançadas pelo Evangelho, se as pessoas estão olhando para nós e elas não veem coisas boas em nós? A sociedade de Jerusalém tem simpatia pela igreja, porque eles veem como essa igreja vive, eles olham e falam assim, olha lá, eles estão sempre juntos, eles estão sempre adorando a Deus, eles estão sempre cuidando uns dos outros, entre eles não há necessitados, eu preciso fazer parte desse negócio, nós precisamos fazer parte dessa comunidade. Aquela igreja conta com a simpatia do povo. Você não gostou da história do estacionamento, mas tem aqueles também que colocam um adesivo lindo na traseira do carro. Foi Deus quem me deu. Se você tem, irmão, não tem nada a ver com você, eu nem olhei os carros lá fora. Foi Deus quem me deu. Mas na primeira saída depois do culto, ele fecha o irmão. Ele entra sem sinalizar que vai entrar. E a primeira reação daquele que não é da igreja é dizer, está vendo? Crente é tudo igual. Nós precisamos ser uma comunidade que é admirada pela sociedade. Nós precisamos ser uma igreja que é admirada pela sociedade.
pelo nosso estilo, não por aquilo que nós temos, pelo prédio bonito, nada disso, mas por quem somos, pelo modo que vivemos o Evangelho, pelo modo que demonstramos o Evangelho. Você sabe que, quando houve o tsunami na Indonésia, 2014, se eu não me engano, quando houve o tsunami na Indonésia, sabe que a Indonésia é um dos países mais muçulmanos do mundo, a concentração de muçulmanos lá é a maior do mundo. Quando houve o tsunami lá na Indonésia, os primeiros socorristas, a primeira resposta de ajuda foram cristãos. Não foram missionários, não foram muçulmanos, foram cristãos. Cristãos chegaram aos montes, equipes imensas, para ajudar. E que os muçulmanos se perguntavam uns aos outros, mas por que que esse povo, por que que essas pessoas que nós não nos damos bem, que nós não temos comunhão, por que que eles estão aqui nos ajudando? Por que que eles estão aqui fazendo isso por nós? E a resposta sempre era a mesma, porque Deus ama cada um de vocês, e nós estamos aqui para dizer isso, que Deus os ama. E nós queremos expressar o amor de Deus na sua vida, através daquilo que nós estamos trazendo para vocês. E muitas pessoas se converteram, muitas pessoas se converteram. Eles eram admirados pela sociedade, e o texto no verso 47 diz que pela ação soberana de Deus, aquela igreja experimentava um crescimento numérico diário. Diário. O texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Todo dia tinha um novo crente naquela igreja. Os pastores às vezes me perguntam: Paulo, como que a gente faz para a nossa igreja crescer? Atos capítulo 2, verso 42 a verso 47. Segue ali a risca. No final, Deus vai dar para você. Todo dia tinha um crente novo naquela igreja. Então você imagina assim, anos de 2024, no mínimo, nós vamos ter 365 novos crentes aqui nessa igreja. 2005, 365 novos crentes, um por dia. E às vezes nós temos dois extremos na igreja hoje, a numerolatria e a numerofobia. A numerolatria são aqueles líderes, pastores e igrejas que estão preocupados com número, só número. O que eles querem é número. Enche aí, quanto mais gente melhor, mas não quer saber se a doutrina bíblica está acontecendo, se há movimentos de oração, se há adoração, se há cuidado mútuo. É só número. E há também a numerofobia, tem gente que tem medo de crescer. Nem uma coisa, nem um extremo, nem o outro estão dentro do plano de Deus. A igreja crescia em número, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas, a igreja crescia por ação divina. Olha o crescimento dessa igreja. Atos capítulo 1, verso 15, são 120 membros. Atos capítulo 2, verso 41, são 3.000. Atos capítulo 4, verso 4, são 5.000. Atos 5,14, agora ninguém pararam de contar, porque agora o texto diz que era uma multidão que foi agregada à igreja, o contador lá de membros desistiu, falou: não vamos contar mais, porque não está dando. Atos capítulo 6, verso 17, diz que o número dos discípulos foi multiplicado. Quanto é uma multidão vezes 2? 2 vezes uma multidão. Em Atos 9:31, a igreja se expande agora para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16:5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas em todo o mundo. Queremos ser uma igreja missionária, nós precisamos começar aqui. Porque é a partir daqui que o evangelho avança. Por isso eu disse de manhã, o desejo de Paulo de cumprir a grande comissão até os confins da terra. O que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer para que o mundo seja impactado pelo Evangelho, para que a África seja impactada pelo Evangelho. 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. 300 milhões de pessoas na África que nunca ouviram uma vez sequer o Evangelho. E nós estamos trabalhando para enviar mais missionários, para estabelecer novos projetos. E muitas vezes o que acontece é que eu tenho mais gente disposta a ir do que igrejas dispostas a enviar.
Muitas vezes nós temos bons projetos, mas precisamos de pessoas. O que eu e você podemos fazer para que isso ocorra? Qual a diferença que como igreja nós estamos fazendo no mundo, para que o Evangelho avance de Jerusalém até os confins da terra? Nós não temos nenhum outro caminho para seguir como igreja. Se nós queremos ser uma igreja que impacta o mundo através do Evangelho, nós precisamos zelar pela palavra de Deus, sermos centrados na palavra de Deus e na oração, precisamos valorizar a comunhão, precisamos temer a Deus, precisamos vivenciar a unidade, para que a sociedade, para que o mundo possa olhar para nós e dizer, alguma coisa diferente tem lá e eu quero fazer parte disso. Esse é o nosso chamado como igreja. Irmãos, eu podia muito bem terminar esse sermão dizendo para vocês, olha, nós estamos trabalhando lá na África, e eu quero convidar você a dar uma oferta missionária para aquilo que a gente está fazendo lá, eu quero convidar você para isso, para aquilo, e é verdade, eu não posso deixar de dizer que nós realmente precisamos sim, financeiramente dos nossos projetos e tudo mais, mas nessa noite eu vim aqui dizer para você que para que o Evangelho continue avançando, nós precisamos viver esse Evangelho de forma real. Nós precisamos viver esse Evangelho de forma real. A partir do momento em que você e eu começarmos a viver esse Evangelho de forma real, o mundo vai ser transformado pela presença de Cristo nas nações. E não há momento melhor de nós encerrarmos esse tempo juntos, do que a mesa do Senhor. Foi muito bom, Marcos, que esse fosse um culto missionário participando da ceia, porque para mim a ceia é uma ação missionária. Jesus, quando instituiu a ceia, ele chamou seus discípulos e ele disse, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e vocês tomarem do cálice, vocês anunciam, vocês proclamam. A palavra anunciar é a mesma raiz da palavra anunciam. Vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, meu convite para você é que quando nós participarmos da ceia do Senhor, você pense nisso. Nós somos chamados para anunciar, para proclamar, para nos envolvermos. Eu não sei como você vai se envolver, eu não sei qual será o chamado de Deus para a sua vida, o que eu sei é que Deus quer usar a sua vida, a vida de cada um de nós, para que o Evangelho continue avançando.